Eu saúdo todos aqueles e aqueles que estudaram ou estão estudando nesse instituto e tomando conhecimento da psicologia junguiana. Eu saúdo um monte de amigos que eu sei que estão aqui nos vendo, e eu, mais uma vez, digo, é duro falar sem ver os olhos e o rosto das pessoas, né? Porque eu gosto muito de falar em público, e esse contato com quem está nos ouvindo cria um campo lindo de interação, de onde vem a musa, né, da inspiração. Bem, e como preâmbulo, eu queria lembrar, estamos comemorando 100 anos que o Jung pegou um caderno com a capa preta e resolveu escrever os pensamentos dele. É 1919, 1920, 100 anos. Eu estava ontem com aquele maravilhoso livro do Sonu Chandansani, que é sobre a biblioteca do Jung, né? É uma biografia a partir dos livros que o Jung leu, e quando ele comenta o livro vermelho, há um close, uma foto do desenho que o Jung fez de um sonho dele, em que ele via Siegfried, em meio às altas montanhas dos Alpes. Ele estava com um jovem, ele e o jovem tinham armas de fogo na mão, e eles atiravam e matavam Siegfried. E o Sono dá muito destaque para essa passagem. Ele amplia a pintura que o Jung fez e diz ele, eu creio, está nos livros negros, eu vou receber os meus agora em alguns dias, vamos lá ler, que o Jung dizia que se ele não conseguisse entender por que ele sonhou que ele matava Siegfried, ele tinha que se matar. Aí está a decisão do Jung de se voltar profundamente para dentro de si, para conhecer suas fantasias, seus pensamentos mais recônditos, sua imaginação, imaginações que viravam peças teatrais, que viravam aventuras incríveis. Então, essa volta para dentro se iniciou há 100 anos. Celebremos que agora a editora Vozes lança os 7 livros negros em português. Isso é matéria incandescente, não é matéria teórica, é lava vulcânica, né, da psique completamente solta e livre, selvagem e violenta, e úmida, e colorida, e dramática. Ela traz os seus conteúdos à tona. E o Jung era um homem de tal robustez psíquica que ele aguentou o impacto deste tsunami de imagens assustadoras, porque ele buscava a alma dele, da qual ele tinha se separado, e ele buscava a renovação da imagem de Deus. Os livros pretos são a matéria-prima decantada, filtrada, destilada, coagulada, que depois vira um livro com uma capa vermelha chamada O Livro Novo. O Jung queria buscar o inconsciente, portanto, ele se voltava para dentro. Eu acho que nós, vocês que estudam ou se graduaram pelo Instituto da Bahia, a quem eu dedico esses meus comentários essa noite, eu acho que nós, junguianos no Brasil, nós devemos procurar o inconsciente fora. O inconsciente, para mim, é a natureza. O que está acontecendo nesse período terrível da história nossa, da humanidade como um todo, é um grito do inconsciente a proclamar para todos os 4 ventos da Rosa dos Ventos que o Homo sapiens, essa joia da evolução, que criou dentro do seu crânio um cérebro com capacidades fantásticas de criar símbolos, de criar linguagem, de criar mitos, de criar técnicas, de criar formas de relacionamento social. Esse cérebro incrível fez com que o Homo sapiens caísse
numa arrogância sem fim e fosse se alimentando da sua própria arrogância e acabou saindo do lugar que lhe compete na ordem das coisas, na ordem que a natureza cria, natureza barra vida, como se fosse possível uma espécie, que é apenas um macaco que fala um pouco melhor, como se fosse possível que uma espécie humana, a criação da natureza, quisesse colocar a natureza no lugar que o Homo sapiens acha que devia ser ocupado por ela. Se nós estivéssemos na Grécia, esse herói atrevido seria fulminado pela sua ubris e talvez virasse um sapo. Nós não estamos no mundo mítico, nós estamos antes, nós estamos no puro inconsciente objetivo que é a natureza. Que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, mais ou menos, surgiu e no meio da água morna, salgada do mar, produziu, num estalo, um minúsculo ser unicelular que viria a ser a origem de todas as espécies vivas. A natureza tem uma lei que nós humanos jamais saberemos reproduzir, que é a da mutação. Adaptação pela mutação. Os vírus são seres antiquíssimos, eles têm, não sei exatamente, mas é bem do começo da evolução da vida, há mais de 2.500 formas de vírus, e muitos deles são utilíssimos, eles colaboram com outras formas de vida e metabolismos e sistemas, ecossistemas, e eles mudam. A mutação, ela permanece quando ela é adaptativa, ou ela não sobrevive, ela não se prolonga. Nós não devemos projetar nada de humano na natureza, ela não é nem boa nem má, ela não é mãe, ela não é pai, ela é o que ela é. Ela é a vida que se preserva, se preservou até hoje, desde o começo, que é mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Provavelmente a espécie humana se autodestruirá, mas a vida vai continuar. A única chance da nossa espécie permanecer é se ela baixar a cabeça, observar e aprender alguma coisa. Nós, junguianos, temos que olhar para esse inconsciente que nos rodeia e que trouxe a presença da morte para muito perto de nós e para os 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que habitam este planeta. Nunca toda a humanidade, ao mesmo tempo, temeu uma morte que chega sorrateira, oculta, invisível ou disfarçada, dispersa no ar que a gente possa respirar, ou numa superfície na qual a gente pôs a mão. Essa presença assustadora, terrível da morte, ela fez com que o nosso instinto de autoproteção se desregulasse. O instinto de autoproteção é uma bússola, que nem a rosa dos ventos, para a nossa navegação na vida. Eu saber onde eu corro perigo, como eu me protejo, onde eu tenho abrigo, alimento, companhia humana. O instinto de autopreservação da vida foi aquele que Jung disse a Freud, discordando dele, que era o princípio básico, e não o da busca da satisfação sexual, da atração sexual para a reprodução. Isso causou uma briga que tem 107 anos, né? Foi em 1913, pois esse instinto ficou desregulado, vai demorar algum tempo para ele se acertar,
e nós termos de novo um pouco de sossego, que nós não morreremos amanhã. Eu creio que, de uma perspectiva seriamente junguiana, o que nos cabe é observar, observar e observar o que talvez sejam as leis da natureza. O que será essa luz verde que os alquimistas viam e chamavam de lux naturae, a luz da natureza que é capaz de trazer uma iluminação para a consciência. Diferente da luz que o sol traz, ou a lua, é uma luz verde. Nós não temos tempo para observar a natureza. A natureza, para nós, virou cartão postal, fundo para fotografia, motivo para dizer, ai, que bonita a vista. Nós perdemos o nosso lugar porque nós não estamos mais conectados com ela. Nós somos produto dela. E nós assumimos uma postura mecanicista e que busca lucro com o domínio e o uso da natureza para finalidades julgadas importantes para a nossa espécie. Não nos enganemos, o que o ser humano causou no meio ambiente já preparou algo muito mais mortífero e devastador e terrível do que esta pandemia, que é o desequilíbrio climático e as demais devastações do meio ambiente. Durante a pandemia, nós nos recolhemos. É muito difícil para quem é extrovertido, para quem é introvertido não é tão ruim assim. Mas mesmo assim não foi uma coisa como férias prolongadas, porque o isolamento, o medo da morte, o nosso profundo desgosto com a estupidez das nossas lideranças e a sua perigosa ignorância, isso nos afetou no corpo e na alma. Para mim, particularmente, a minha saúde ficou desorganizada a partir de março. Eu pergunto para todos os meus pacientes assim, você está bem? Está te faltando alguma coisa? Agora me diga, vamos trabalhar o seguinte, em que você está esquisito? O que está acontecendo com você que você não compreende porque nunca aconteceu? E admitamos que a sua esquisitice nada mais é do que a maneira como esse momento histórico te afeta. E é importante se conectar com esse lado estranho para nós avaliarmos a força desse impacto e de que maneira nós nos reerguiremos, não retomando, eu acho que não é retomada, é um novo início. Eu dou um exemplo banal, mas é verdadeiro, é meu. Eu leio sem parar desde que eu tenho 7 anos de idade. Eu vivo carregando um livro braço do braço. Eu não sou capaz de apagar o abajur sem ler. Desde março, eu não consigo pegar um livro na mão. Eu passo os olhos por todos os livros que eu tenho. Literatura não me interessa. Psicologia junguiana não me interessa. Ensaios, livros de arte. A música clássica eu não consigo ouvir. Eu gosto de cantar, eu não estou conseguindo cantar. O que é isso? Por que me pegou? Mas eu fiquei pensando e vendo que preciosidade que é o nosso ofício de analista, que preciosidade é a interlocução íntima, verdadeira, profunda, que eu tenho e me regozijo por ter com cada um dos meus cerca de 40 pacientes, com quem eu tenho trocado
ideias e insights e ouvido os comentários. A análise mudou para mim. A análise verdadeiramente se tornou uma aventura de 4 mãos, um verdadeiro diálogo, onde a fala de um alimenta a fala de outro. Eu já conheço a casa dos meus pacientes, eles conhecem a minha. Eu troco o meu laptop de lugar e falo, aqui é o meu escritório, aqui é o meu jardim, aqui isso. Eu acho isso maravilhoso, isso não estava nas regras. As regras foram quebradas. A alma agradece. Eu acho que isso foi muito bom. Mas então eu dizia, eu não fui pegar nem o meu queridíssimo Krishnamurti, nem o mestre Jung, nem os grandes escritores e poetas, um pouquinho, mas não. Era aqui, pela função sentimento, pela função intuição, surgiam elementos para pensar, e eu ouvia uma pessoa ou outra que dizia algo, mesmo através da internet ou nos jornais. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Francisco Meirelles, o nosso grande cineasta, que agora quer fazer um filme sobre a mudança climática, dizendo que, e eu adotei essa expressão dele, os pilares sobre os quais foi construída a civilização ocidental estão bambas, não eram bons pilares. Eu adotei essa expressão, essa metáfora dele, e comecei a elaborar, sozinho, em diálogo com os meus pacientes, a seguinte ideia. O caminho que a humanidade, ela não tinha uma rosa dos ventos. Os navegadores tinham, eles deram a volta no planeta, né? Esse planeta do qual somos hóspedes e não donos, mas nos comportamos como se o planeta fosse nosso, e assim como a nossa espécie acabou com os nossos primos ou irmãos, os Neandertal, o Homo faber, o Homo erectus, os vários parentes nossos, porque a nossa espécie é genocida, nós, crendo que somos donos do planeta, estamos eliminando o habitat das espécies animais que hão de desaparecer todas. Se o Homo sapiens não aprender a mortandade que ele causa. Então, uma das metáforas, já que a nossa espécie não tinha uma boa bússola, a humanidade pegou um caminho errado que vai dar num abismo. É um tiro no pé, é uma autodestruição. Há tempo, talvez, de dar marcha ré, de voltar e pegar um outro caminho. E construir isto, que tem muito mérito e muito patrimônio de cultura, de pensamento, de arte, de beleza, de conquista, técnica até, e construir uma civilização baseada, por exemplo, não em pilares como predação, lucro, egoísmo, acúmulo, dominação, mas sim pelos seus opostos. Então, se a nossa civilização, e não é só ocidental, é ocidental e oriental, ela se erigiu sobre o princípio da predação do mundo natural, que outra seja construída em cima de uma base fortíssima chamada sustentabilidade, por exemplo. Não no egoísmo, mas no altruísmo. Não no acúmulo, que é a soma, mas na divisão. Não no lucro financeiro, mas no compartilhamento de recursos. Não na hierarquização, na exclusão, no privilégio da elite da pirâmide social, mas pelo nivelamento, pela eliminação das diferenças e pela inclusão e o reconhecimento da riqueza que é a diversidade. A meu ver, eu também
agora no dia 20 de outubro, celebrei 40 anos de prática terapêutica. Minha primeira paciente em Zurique, assim que eu estava habilitado para atender, foi em outubro de 78, são 42 anos. Então, pela prática deste ofício de ser um terapeuta junguiano, eu diria que a nós cabe fazer pensamentos radicais, corajosos e profundos, buscando uma resposta para aquilo que nós, como junguianos, temos a dizer a respeito da pandemia. E o que nós aprendemos com ela e o que nós propomos. Nesses pensamentos, já que não havia leitura, no meu caso, me veio à memória algo que o Jung disse. Eu não sei se isso está publicado na obra dele. Se eu perguntar para o Sono, ele vai saber, mas eu tenho de memória. Isso está num dos filmes, os poucos, mas não é o Face to Face. Se eu não me engano, também está num filme da Marie-Louise von Franz, dando uma entrevista, que é o seguinte: o Jung disse, eu tenho absoluta certeza, que das 4 funções humanas, a função menos desenvolvida na humanidade, aquela que ainda está reprimida, é a função sentimento, que é uma função racional, cognitiva, para o oposto da função pensamento, que é aquilo que nos ajuda a dizer não o que as coisas são, mas qual o valor delas. Nós temos que propor, invocar, propiciar que a função sentimento emerja, porque é dela que brota a compaixão. Um novo momento civilizatório, como nunca antes, ele deverá estar baseado na compaixão pelo sofrimento do planeta, pelo sofrimento da água, pelo sofrimento do ar, pelo sofrimento da terra, pelo descontrole do fogo, pelo sofrimento das árvores, dos animais, de 2/3 da população da África, que é a que vai mais crescer e é a mais miserável, pelo sofrimento de 90% da nossa espécie, talvez mais, que não está naquela parcela que detém 70% de toda a riqueza do planeta, e que nos nossos consultórios a gente saiba, sem nenhum snobismo e sem nenhuma pretensão ou bizantinismo, explicar o que o Jung queria dizer com função sentimento e por que ele achava que ela era a função menos desenvolvida e que se passe a compreender a falta que isso faz. Eu espero que o que eu tenho dito até agora possa ser percebido como isto é o inconsciente no mundo externo. O inconsciente no mundo interno nós encontramos nos livros negros, no livro vermelho, nós encontramos nos nossos sonhos, em todos os sonhos, nas meditações que levam à transcendência, nos estados de sensibilidade artística, poética, criativa, literária. Sim, ali nós contatamos o inconsciente pessoal, coletivo, a arte maravilhosamente bem, mas nós temos que contatar o inconsciente que está no mundo externo à nossa volta. E ele é inconsciente porque nós não abrimos a nossa consciência para tornar consciente o que sente uma árvore mutilada, o que sente a floresta amazônica e o Pantanal quando eles queimam, os que sentem os animais quando tentam fugir do fogo e queimam as patas ou morrem carbonizados, o que sentem as crianças que morrem de fome, não aquelas
que ainda não nasceram, porque não é igual, se luta tanto para preservar a vida intrauterina e se esquece que a vida extrauterina é muito mais ameaçada e bastava dividir o pão que ela sobreviveria. Esta pandemia há de ser a nossa pós-graduação. A Bárbara Hanna, na sua biografia de Jung, ela conta lindamente, mas ele também conta isso nas memórias, os historiadores, o Sono, principalmente, contam que na década de 20 o Jung quis ver a Europa de fora da Europa e ele procurava descobrir se havia algum mito que regesse a vida dele. Quando ele esteve no Quênia, conversando com intérpretes, com os Alboni, naquela região perto do Lago Vitória, ou quando ele visitou no Novo México os indígenas do grupo Tao e Pueblo e conversou com aquele líder espiritual, ele se deu conta que ele não tinha um mito para viver. E viu que tanto os habitantes do Quênia quanto os do Novo México, como, e ele não dizia isso, infelizmente o Jung não conheceu os nossos maravilhosos grupos, os povos indígenas brasileiros, que pena, como todos esses, e os povos de matriz africana, os pobres da terra, todos foram orientados por mitos que os ajudavam a viver. E depois dessa viagem, e por causa de toda a introspecção que havia feito, o Jung não é muito bem conhecido isso. Mas é verdade, está lá na Bárbara Hanna. Parece arrogância, mas não é. O mito do Jung, e que lhe deu força para viver e enfrentar tudo o que ele enfrentou, que não foi pouco, dentro e fora, era que Deus não completou a criação e fez o homem com um cérebro capaz de compreender a maravilha que é a criação, compreender que ele, homem, poderia destruí-la com a bomba atômica, por exemplo, mas que ele poderia ajudar a completá-la. Esse era o mito do Jung, que através de uma ligação profunda com o diálogo entre inconsciente e consciente, seria possível tomar consciência da vida e da criação. Esse era o mito do Jung. E eu pergunto se ele é o nosso. Será que nós, terapeutas, todos, de qualquer linha, todos nós, terapeutas, filósofos, educadores, temos o mito de que a consciência se expande e de que a humanidade evolui? Será que isso é um mito? Para o Jung era. Para nós isso é um mito ou é apenas uma superstição? E que nós deveríamos ter a coragem de que nós estamos presenciando uma regressão pavorosa da humanidade a certos momentos da Idade Média, um retorno ao ódio das hordes, um retorno à agressividade, à luta fratricida, ao desacordo sobre o que é verdade, porque se um mínimo de cidadãos numa dada sociedade não tiver de acordo, isto é o justo, isto é o bom, isto é o certo, hoje é dia, hoje está chovendo, há muitos pobres. Se não houver um acordo de que isso é verdade, há uma fratura no tecido social e a sociedade se desfaz em anomia. Então, esse maravilhoso cérebro humano, ele está indo exatamente nessa direção assustadora
em que o que nós vemos regressivamente é uma ameaça concreta a tudo que foi conquistado a duras penas, com galileus que morreram na fogueira, com mártires que não abjuraram de sua fé, com exploradores que chegaram aos quatro cantos do mundo, com os grandes inventores e sábios que inventaram as vacinas, que descobriram a estrutura do átomo e a energia contida nele, que tanto pode gerar uma bomba quanto um reator. Toda essa conquista humana, ela pode ser perdida por lutas civis desencadeadas pelo ódio que é encarnado pelos próprios líderes, que usam o ódio como um apoio para o poder, quando o verdadeiro apoio do que dirige é a capacidade de liderar, de conduzir, de educar, de mostrar o caminho. E não há hoje líderes assim? Não há nenhum Churchill que fale ao microfone e traga uma linha que esboce um caminho, que traga uma esperança. Onde estão as grandes vozes? Não dá para ouvir. Quando não se sabe o que é verdade, quando não se sabe que a espiritualidade e os saberes criados durante séculos pelas populações que habitaram o planeta, e o Brasil é o único que ainda possui cerca de eu não sei exatamente o número, mas não faz diferença, em redor de 200 grupos culturais, com outras tantas línguas e sistemas míticos e religiosos e formas estéticas e maneiras de viver, que são o verdadeiro patrimônio de sensibilidade de um povo. Quando, em 2020, por exemplo, talvez 80% do povo brasileiro ache que no Brasil há muita terra para pouco índio, que é bom queimar a floresta, ou o Pantanal, ou o agreste, para plantar soja e criar gado. Quando não se percebe que esses nossos ancestrais, e eu digo nossos porque não é uma ancestralidade genética, ela é uma ancestralidade por afinidade de alma, quando não se percebe que eu dizia e digo ainda, o futuro está na raiz, quando não se percebe que esse patrimônio de sensibilidade é a matéria para a elaboração do nosso mito, assim como Jung elaborou o dele, quando não se percebe que a alma ancestral do Brasil, mas os Estados Unidos também tinha, e pouco tem hoje, uma alma ancestral, a América Latina tem, a África tem, a Europa tem, porque um pouco da massa educada da Europa, pelo menos, percebe o que são tradições que levam à vida. O Oriente tem essa percepção, mas a ocidentalização da Índia e do Japão, da China, eu não sei falar muito, se sabe que esta criação de alma é uma plataforma para lançamento de utopias. O Brasil vai passar uma motoniveladora, para fazer uma metáfora geológica, nós vamos
arrasar as nossas plataformas de lançamento de foguetes utópicos? É isso que nós estamos fazendo? Então, nós não teremos mito, porque nós não temos matéria-prima para um mito que nos oriente, nós não temos utopia, nós não temos um sonho de futuro no Brasil, embora, como eu tive o privilégio de ver diante dos meus olhos, e eu recomendo a vocês que estudam Jung, era comum a gente fazer uma viagem de formatura, né, no colégio, sugiro aos diplomandos do Instituto de Psicologia Analítica da Bahia que façam uma viagem todos juntos para o Piauí, para a Serra da Capivara. Eu indico um ótimo guia. E vão ver os 1000 sítios arqueológicos, as principais, os sítios onde há pintura rupestre, e vocês vão ver imagens com 12.000, 10.000, 8.000 anos, inigualáveis, porque não há em outros sítios arqueológicos do planeta tanta gente junta. Gente, homens e mulheres, juntos em cenas de parto, de coleta de mel, de caça, de luta, de suruba, de masturbação, de dança, de ritual religioso. Está tudo pintado na pedra, a alma brasileira na pedra, está tudo lá. E depois que eu vi aquilo, eu senti, este é o nós pré-brasileiro, portanto, o nosso país, o nosso povo tem material para construir hoje, a partir de 12.000 anos atrás, qual é o sonho deste nós, ou que o nosso sonho é tornarmos-nos nós de novo, e não uma sociedade fraturada. Quando o Jung se preocupava com a importância dos grandes sonhos e dos mitos nos momentos de crise de algum povo, depois de conhecer o que aquele pajé Pueblo lhe disse, que tanto eles quanto os habitantes do Quênia, todas as manhãs, ajudavam o sol a nascer, e que o sentido da vida deles era fazer esse favor ao sol para que o sol nascesse, o Jung, na procura do seu mito, e numa procura que ele nunca abandonou, ele, uma vez, encontrou um livro, eu até peguei, onde é que eu pus? Aqui está, que eu usei no meu trabalho, O Espelho Índio, que é Black Elk Speaks, Alce Negro Fala. Alce Negro era um pajé da tribo Sul, que estava sendo ameaçada pelo avanço dos soldados brancos, e ele teve um grande sonho em que ele via a aldeia dele organizada exatamente como a Rosa dos Ventos. Ele tem até um desenho aqui, porque ele ditou para um antropólogo, aqui está, vejam isto, com cavalos brancos num quadrante, pretos no outro, cavalos castanhos no outro e cavalos malhados no outro. E uma árvore no centro, que era a árvore sagrada. Este era um sonho, e o pajé, ele se apoiava neste sonho para manter a coesão anímica e guerreira do povo para resistir ao avanço dos conquistadores protestantes. Porém, um pouco depois desse sonho, o pajé sonhou que a árvore da vida, que estava no meio desta mandala indígena norte-americana, ela morria. E aí eles se entregaram. Não por covardia, mas porque eles tinham entendido que a
árvore da alma, não tinha força para suportar o ataque. Muito bem. Aqui no Brasil, um pajé atual, chamado Davi Copenaua, dos Yanomami, ele também contou qual é o mito Yanomami, que nós todos devíamos aprender, ensinar na escola para as crianças, de que, se nós não cuidarmos da floresta e dos seus espíritos, nas árvores que eles habitam, não cuidarmos das forças vitais, das águas dos nossos rios e do nosso ar e dos nossos animais e das nossas crianças, o céu vai desabar sobre a nossa cabeça. E talvez desabe. Não muito adiante. Eu não li o Apocalipse, eu não estou falando de maneira apocalíptica. Eu estou falando como alguém que foi afetado pelo terrível poder destruidor de um vírus mutante que é capaz de matar mais gente do que a bomba atômica matou em Hiroshima, que foram 150 mil pessoas e 110 mil em Nagasaki. O Covid já matou mais e continuará matando. Eu não estou falando como Apocalipse porque eu tenho uma profunda experiência. Eu ia falar esperança, mas a experiência é humana, é das pessoas que eu conheço, que nós haveremos de despertar e abrir os olhos e fazer aquilo que nos foi dado fazer como analistas, que é o quê? É buscar um entendimento, é perceber o terrível erro da arrogância, saber reconhecer e participar como terapeutas junguianos de um grande trabalho coletivo que é como um grande arco que poderia ter como título o verbo latino curare, curo, curas, que quer dizer cuidar. Nós trabalhamos junto com outros, mas parece naquelas passeatas contra a ditadura que a gente cerrava os braços, os educadores, como eu falei antes, os que trabalham, os que cuidam da saúde, todos eles, os que cuidam do corpo, dos alimentos, os que cuidam do meio ambiente, os que educam crianças, os terapeutas de todas as linhas, os professores, os filósofos, os jornalistas, os escritores, os cientistas e os políticos, só alguns, juntos, nós temos que trabalhar pelo entendimento do que está acontecendo e qual é a grande mudança que a humanidade tem que ter a coragem ou a lucidez de empreender. Quando eu conversava com a Marie-Louise von Franz, durante o período em que eu estava fazendo a minha pesquisa para fazer a minha tese, que hoje se chama Espelho Índio, ela me apoiou muito na minha pesquisa, ela quase não falou nada, mas eu, sabendo que ela estava de acordo, eu tive coragem de prosseguir na análise que eu fiz da correspondência jesuítica. Alguns de vocês devem, talvez, conhecer meu trabalho. A minha hipótese, usando uma ferramenta conjugada junguiana, que é o conceito de sombra e o de projeção, ou seja, a projeção da sombra, eu queria analisar
a correspondência dos jesuítas, quando eles vieram ao Brasil, a partir de 1549, para catequizar os nossos indígenas, que a catequização era a destruição da alma indígena, porque os jesuítas viam nos indígenas, daí a ideia de espelho, a sua sombra. O rosto de um indígena era um espelho diante do rosto de José de Anchieta. E nesse espelho ele via o que ele não queria ver nele. E, projetivamente, todos os jesuítas escreviam nas suas cartas que os indígenas, que eram os donos da terra, os habitantes imemoriais deste continente e dos 3 continentes, projetando sobre eles a desumanidade, a animalidade, a ausência de alma e todos os defeitos e pecados como preguiça, concupiscência, não ser capaz de conceber nenhum ser superior, não obedecer a ninguém, ser canibal, se entregar à luxúria, o que é falso de A a Z. A antropologia brasileira é maravilhosa, ela já mostrou a exaustão qual é a realidade humana dos nossos povos indígenas e das altas conquistas humanas que eles foram capazes de fazer. Pois bem, o que eu dizia, e foi com o sim da Von Franz, é que a sombra do cristianismo era muito perigosa. Eu fui educado numa família cristã, lógico, eu sou de formação católica, respeito todas as formações, mas eu acho que até o nosso compatriota Francisco, ele não pode dizer, mas ele sabe, que o cristianismo tem uma sombra muito destrutiva. Ele acaba de dizer que os homossexuais também são filhos de Deus e que a igreja os recebe. Francisco sabe, ele sabe o que foram as cruzadas, ele sabe o que foram as missões. A igreja já pediu perdão, mas pedir perdão é ridículo. Assim como se pede perdão aos africanos descendentes dos escravizados, me perdoe. Isto é vergonhoso pedir perdão. Primeiro reconhecer, é preciso haver uma restauração, é preciso haver uma reparação. Então, eu repito, lá no Instituto Jung, que é onde tudo começou, eu recebi como é que eu digo, meu Deus? Bem, a Von Franz me apoiava ao estudar a sombra do cristianismo, e aí ela me disse: é muito importante que vocês, novos junguianos, estudem a sombra do homem branco. Eu falava antes da espécie, né? Homo sapiens. Basta ler o Harari, esse livro dele é fantástico. Temos gente boa aqui, tem o Harari, o Siddhartha Ribeiro é ótimo, eu fiz uma palestra junto com ele, a gente vai andar juntos, porque a gente pensa igual. A destrutividade do Homo sapiens é imensa, mas nós mesmos podemos, como junguianos, isto urge estudar a sombra do branco. O que ela faz, como a civilização ocidental é tóxica. Para um dos congressos da EAP, um que ocorreu no Japão, eu fiquei 3 anos estudando a ópera Madama Butterfly, que trata de uma história de amor impossível entre um americano e uma menina de 15 anos, geisha, porque aquilo era uma alquimia que não ia dar certo, porque na alquimia os metais têm que ser legítimos. Você não pode botar imitação de mercúrio, nem
sal de plástico. E nessa alquimia do amor, o amor da mulher oriental era ouro puro, mas o amor do americano era ouro falso. Então, não houve amor entre o Ocidente e o Oriente. O Japão ficou fechado durante séculos ao Ocidente, mas tinha muita vontade de se abrir como num ato sexual, e aí era uma mulher se abrir para ser penetrado pelo Ocidente com sua tecnologia, seu conhecimento de política, de administração, sua tecnologia, sua arte. Arte não. Na arte houve casamento, só na arte. Vejam Van Gogh e os impressionistas. Na arte houve casamento. Na história não houve, porque esse masculino que penetrou no Oriente, ele era tão carregado de vírus, ele era tão tóxico, que o Ocidente destruiu o período Edo no Japão. Então, a ocidentalização, ela tem uma sombra, e nós temos que estudar isso. Porque nós somos ocidentais, em certa medida, nem que a gente não queira, a gente também é portador dessa sombra, embora nós abrimos bem os olhos para ela, mas eu diria, a sombra do Ocidente me faz mal. E eu sou ocidental, mas a sombra do Ocidente me faz mal. A sombra do cristianismo colonizador me faz mal. Então, é com base nessa reflexão que eu me pus a estudar a ancestralidade indígena, e infelizmente eu não pude tanto, mas eu apoio todos que o fizerem, a ancestralidade africana no Brasil. A questão da desigualdade, ela vem associada à certeza da superioridade. A desigualdade pode ser vista por parâmetros sociológicos, ela é empírica. Olha a casa de um, olha a casa de outro. Olha quanto ganha um, olha quanto ganha o outro. Empiricamente, você vê que há muita desigualdade. Porém, a sensação de superioridade, ela é psíquica. E ela vem da sombra ocidental. O Ocidente se achava superior, primeiro, porque, infelizmente, a tradição monoteística cristã vem de um Deus, que era o Deus dos exércitos, escolhia um povo e conclamava este povo para destruir os outros povos que tinham outros deuses. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de uma imagem histórica de Deus e que teve consequências terríveis, com a destruição de povos desde a antiguidade mesopotâmica até muito recentemente. Então, a ideia da superioridade vem da superioridade do meu Deus, que é o Deus da minha raça, e eu devo a meu Deus conquistar os povos que têm divindades inferiores. É aí que começa a história. Então, psicologicamente, tanto com relação aos povos nativos, quanto com relação aos afrodescendentes, eu sou superior e o outro é inferior, não só porque a minha raça é mais bonita, porque os olhos são azuis e a pele é clara e os cabelos podem ser loiros, mas porque eu sou mais inteligente, eu tenho mais virtudes, eu não tenho os defeitos que o outro tem. O meu cheiro é melhor.
o meu cabelo é mais liso, o meu pé não é chato, o meu nariz é mais fino, eu tenho mais bom gosto, tudo eu sei fazer melhor. O preconceito não vem, ele decorre, e disso não se tem muita consciência, da projeção dos defeitos da minha raça sobre as outras. Então, né, Tereza, é muito importante, e o trabalho analítico se presta muito a isso, eu, honestamente, sinceramente, querer observar em mim os meus preconceitos. É a mesma coisa que eu querer tirar as impurezas do meu corpo, lavar os alimentos que eu como ou tomar banho. Eu quero tirar as impurezas, eu quero ver meus preconceitos, mas a gente nem sabe onde termina o preconceito, então é uma tarefa muito importante esta. Mas eu estou preocupado em saber qual é a matriz psíquica inconsciente do preconceito, e não sou eu, certamente, que estou inventando isso. Então, é a história da escravidão, a marca deixada pela escravização, o genocídio indígena, isso são componentes históricos, sociológicos, para a gente compreender a dominação e o preconceito sobre vencidos e sobre povos dominados. Mas eu quero reforçar que é importante pensar também nisto. O preconceito é filho da projeção da sombra. Eu estou quase completando o que eu queria transmitir para vocês, mas eu não acabei. Inspirado no nosso caríssimo Jung, eu vou ler para vocês um pouquinho de uma conversa que ele teve com os institutos do Instituto Jung em Zurique, com os alunos do Instituto, em 1958. Então, são 62 anos atrás, e essa conversa dele foi anotada por uma pessoa presente e posteriormente publicada na revista Spring, em 1970. Depois ela fez parte de uma coletânea que foi publicada com esse título, C.G. Jung Speaking, Interviews and Encounters, e que foi traduzida pela editora Cultrix como Entrevistas e Encontros, e é uma coisinha curtinha chamada... Eu li o meu em inglês, eu vou traduzir. Então, é uma conversa com os alunos do Instituto, e eu estou tendo uma conversa com os alunos do Instituto da Bahia. Eu selecionei o seguinte. E agora eu falo especialmente para os analistas em formação ou já praticantes. O analista precisa de conhecimento para poder entender o que o inconsciente diz e precisa acreditar na interpretação que ele próprio faz. O analista precisa ter coragem, ele precisa ajudar. É como se um homem estivesse à beira da morte e o analista ficasse fazendo considerações teóricas. Não. Você só pode dizer numa situação extrema: meu Deus, eu não sei, mas mesmo que aquilo que eu diga esteja errado, o inconsciente haverá de corrigir o que eu disse. Eu acho que é desse jeito e eu acredito no que eu estou dizendo. Mas tem que ser o melhor que eu posso fazer. Sem blefar, sem superficialidades, sem clichês. Você tem que ser honesto se de fato é o melhor que você pode fazer. E se é o melhor que você pode fazer diante de Deus.
aí você pode acreditar que no fim as coisas vão dar certo. Mas talvez o que aconteça seja um desastre, porque nós não controlamos tudo e nós temos que atravessar não, e nós temos que lidar com coisas extremamente difíceis. A parte mais importante da análise é aquilo que nós fazemos com o que emergiu do inconsciente. Nós temos que perceber qual é a tendência dos conteúdos que afloram. Se você não seguir a tendência do inconsciente coletivo, você está perdido. Se você não estiver em sintonia com o consciente enquanto um analista, você vai se dar mal. Inclusive, a sua saúde vai pagar. Porque se você não se alinhar, você vendeu sua alma. Ou você a perdeu. O caminho a seguir é inefável. Não se pode, não se deve jamais trair o caminho. É como o caminho Zen. É uma faca de 2 gumes. Isso é João Cabral de Melo Neto. O Jung dizia uma faca afiada, mas o João Cabral diz isso. O nosso caminho para lidar com o inconsciente, meus caros, é uma faca de 2 gumes. Não tem cabo. É só lâmina. E o caminho, ele revolteia como uma serpente. Nós precisamos de fé, de coragem, de uma honestidade sem fim e de muita paciência. Eu li essa citação do Jung, me dirigindo agora a todos os que passaram aí pelo Instituto da Bahia. Eu queria lembrar, não se esqueçam jamais dessas palavras que são do Jung, né? E que ele trabalhava não com a polaridade Eros-Thanatos, mas com a polaridade Eros e poder. E ele dizia, onde está poder, não está Eros, onde está Eros, não está poder. Uma sociedade precisa lidar com o poder. O melhor poder é aquele que é usado para promover a justiça, a igualdade, o bem comum, a verdade e o esclarecimento. É preciso poder, é preciso recursos, é preciso dinheiro, é preciso usar os meios de comunicação, mas que a gente só use aquela parcela do poder necessária para esses fins, mas que a gente não recuse nenhuma parcela de Eros. Ela só é eficaz se ela for praticada com base no amor, porque a cura vem do amor, né? Nós todos sabemos disso, né? Então, eu quero terminar de novo, embora eu acho que eu tenha pensado nisso, né? O que é ser junguiano no Brasil de hoje? Para mim, ser junguiano no Brasil de hoje é pensar na história da humanidade, porque nós somos parte dela. É pensar no que ameaça a alma brasileira e por que um número tão grande, que eu acho que a maioria da população não consegue perceber a riqueza e a profundidade do que existe nesse nosso solo, nesse nosso país, né? Que a gente continue a trabalhar conhecendo, decifrando, juntando aqueles que têm o que dizer,
a respeito dessa riqueza que nós temos, porque no plano externo, o nosso bioma ele é um dos mais ricos do planeta, assim como a nossa diversidade anímica e cultural é uma das mais ricas do planeta. Então, nós somos algumas formigas, né, fazendo um trabalho de formiga. Mas é que é tão importante a gente trabalhar com isso, que pelo menos nós teremos ouvido o que o Jung dizia, né, que nós temos que trabalhar com muita honestidade, com muita coragem. Você, claro, esperança e utopia, para mim, é a mesma coisa, né? Sim. Nós temos que ter um sonho do Brasil, uma utopia, uma esperança, é a mesma coisa. A vida é esperança, porque você vê um broto saindo de uma planta, esse broto se chama esperança. Depois da queimada da floresta, haverá brotos de árvores, seja na Amazônia, seja no Pantanal. Porque mesmo depois do fogo, a vida subjacente, ela brota. Esses brotos se chamam esperança. Esperança de uma floresta. O nosso trabalho ele tem este mito, este sonho, esta esperança. Cada pessoa que, no ensinamento de Jung, conseguir tocar o cerne da alma brasileira, estará contribuindo para manter viva a esperança, a utopia e o sonho de que nós somos um país, até pouco tempo, mas talvez ainda, do terceiro mundo, mas que nós teremos uma contribuição brasileira para dar para a humanidade. São os votos que eu faço para todos vocês e agradeço por essa oportunidade de eu poder ter posto a minha alma na minha boca. Que beleza, Roberto. Agradeço muitíssimo. Estamos todos assim comovidos, né? Eu vejo pelas mensagens que estão aparecendo aqui e realmente há tantos desdobramentos, né? Você vai nos conduzindo como um guia muito cioso, muito competente, e daí, durante esse tempo que foi a sua fala, eu me senti assim, levada, né? com segurança por vários lugares, por vários espaços, né? da psicologia, da vida, da humanidade. Então, você vai para o macro, vai para o micro, vai para o singular, vai para o plural. Então, essa forma, Roberto, que você tem de passar, né, de passar o conhecimento, essa fala onde o sentimento está completamente presente, realmente é única, né? Então, eu quero muito agradecer. Tem uma questão aí que eu vou lançar a pergunta para a Fabiana e também para você, porque assim, chegaram algumas perguntas e eu não sei se você responderia, se está cansado. Não, provavelmente. Não. Não está cansado? Não. Então, pelo menos, a gente pode colocar algumas perguntas, Fabiana, né? Ou duas. Vamos ver, pode perguntar. Pronto. Como nós, terapeutas, podemos contribuir com esse despertar da humanidade, para além de uma lógica do consultório 1 a 1? Não é fácil de responder essa pergunta, né? Porque a gente não quer ficar convencido, né, de que nós vamos despertar a humanidade, mas esse 1 a 1, esse 2, nós somos a humanidade ali presente, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, Gabriela, ou quem achar que vale a pena pensar na pergunta que você pôs, é que a humanidade desperta abrindo os olhos, né? Essa é a metáfora, não é? Despertar é parar de dormir. Como é que a gente abre os olhos? É com a luz. E o que é luz? Luz é o entendimento. Então,
Na terapia de 1 a 1, a gente exercita hipóteses de entendimento. Eu, como terapeuta, eu faço hipóteses para compreender o que aquela pessoa na minha frente me diz. E esta pessoa vai fazer um exercício de usar aquela hipótese como um entendimento. Então, a gente poderia dizer que a terapia, da maneira como nós fazemos, é um exercício de entendimentos possíveis. Ora, eu diria, isto pode ser ampliado como novas maneiras de se entender. Aí eu acho que a humanidade começa a despertar. E isso vem através de quem? Através de quem fala e através de quem usa os meios de comunicação, desde os imediatos até a alta literatura, a alta comunicação, mas é preciso novos meios de entendimento, porque os antigos, eu acho que eles não estão dando conta. Espero, de alguma maneira, ter esclarecido. Tereza, solta, não sei, teu microfone está fechado. Eu não estou ouvindo. Não. Você tem que habilitar o microfone. Ah, sim. Pronto, está ouvindo? Shirley Martins pergunta: gostaria que ele falasse novamente sobre a passagem, travessia, que ele falou no evento Jung e Corpo do SEDES, no SEDES. A fala que você fez no SEDES. Bom, Shirley, é assim, né? Quando eu estou falando, eu sou levado, eu nunca lembro exatamente o que eu falei, mas sim, eu tenho a impressão que o que você ouviu e queria que eu falasse mais, e para nós, terapeutas junguianos, eu acho que nós podemos encarar a pandemia como travessia, como passagem. Então, não é como reclusão, como quarentena, porque a ideia de quarentena é, por exemplo, os imigrantes que chegavam ou em Santos, ou em Nova York, ou em Buenos Aires, antes de desembarcar, se houvesse alguma coisa, tinha que ficar numa ilha antes de desembarcar no continente, né? 40 dias, quarentena. Eu vejo este período como travessia de um período histórico para outro. Eu acho que é muito importante a gente olhar, não é só, eu estou numa ponte, eu entrei na ponte aqui, eu vou descer na ponte ali, por que não? Porque essa travessia é como diz o poeta, o caminho quem faz é quem caminha, quem faz a travessia é quem atravessa. Então, não é que tem uma ponte, bota aí 7 bilhões de pessoas e todo mundo vai atravessar. São poucos, são aqueles que nós temos que ser a ponte, através daquilo que nós nos conscientizamos. Né? Então, não é assim o novo normal ou a retomada do normal. Nós não podemos falar assim. Nós temos que pensar em transformações, em novos começos. Né? Então, não é como eu atravesso a ponte Rio-Niterói ou a ponte 2020 para 2021 carregando toda a minha bagagem nas costas. Eu não quero carregar toda a bagagem. Tem bagagem que fica lá no ano 2020 e eu não quero levar aquilo. Eu não quero levar meus velhos hábitos de consumo ou a desvalorização de certas coisas. Não, isso tudo fica e a gente vai para frente mais leve e construindo outras coisas. Mas então, nós somos a ponte. Bom, tem aqui uma pergunta de Wagner. Está ouvindo, Roberto? Estou. Wagner Vaz. Ao professor Gambini, podemos considerar este cenário pandêmico como uma compensação inconsciente coletiva por tudo o que ignoramos acerca de nós mesmos e, portanto, por estarmos de costas para a sombra? Boa pergunta. Wagner,
se você faz essa pergunta é porque você pensa assim, né? Essa maneira de pensar é a maneira que nós deveríamos adotar, pensando, né? Sim, a gente não pode dizer que a natureza mandou esse vírus para se vingar daqueles que destruíram a natureza. De novo, isso seria antropomorfizar a natureza, né? O vírus é uma mutação, ele veio e criou essa pandemia, esse pandemônio, né? Essa pandemia que tanto nos assusta. Isto é uma compensação, assim como um sonho compensatório, por exemplo, que nos faz sonhar que nós estamos rodeados de coisas horrorosas, de sujeira, de esgoto, a gente costuma ter um sonho assim. Um sonho assim, dizia Jung, é uma compensação, porque eu fico achando que tudo que eu faço é maravilhoso, que tudo é limpo, que tudo é bonito, e o sonho esfrega no meu nariz que eu tenho uma sombra, que não é tudo tão bonito assim, né? Então, se eu te entendi, você diz, nós podemos olhar para a pandemia e com toda a nossa incapacidade, nossos erros, nossas falhas, como uma compensação, claro, para aquilo que nós ignoramos a respeito de nós mesmos, que é o quê? A desvalorização da natureza, o desprezo por aquilo que não é igual a nós, por exemplo, o diferente de nós, né? Nós ignoramos, e nós temos que saber, tudo aquilo que a gente destrói, nós ignoramos o quão destrutivos somos. Mas também não ignoremos, e a compensação também serve, que nós somos capazes de aprender. Nós somos capazes de retomar o curso, fazer é propor uma civilização que vá em outra direção. Então, sim, essa experiência difícil, ela compensa a nossa onipotência, que é uma pretensão arrogante. Portanto, assim como eu aprendo com o sonho compensatório, nós podemos aprender com a experiência da pandemia, aprender psiquicamente sobre nós mesmos. Adalberto Lauar. Gambini. O uso massivo das redes, unindo virtualmente as pessoas, não seria um movimento compensatório das individualidades que se mostravam tão insistentes no mundo pré-pandemia? Sim, Adalberto, eu vejo que você nota o lado positivo, né, das redes sociais, no sentido de criar grupos, de criar coletividades. Sim, eu acho que há uma criação de um nós, como eu falava antes, quando há uma irmandade, um processo de juntar, mas está juntando pessoas que têm valores comuns, né? Então, isso poderia acontecer na praça pública, poderia acontecer, né, ao vivo, e está acontecendo virtualmente. Sim, eu concordo, havia um certo isolamento, né? A torre de marfim da individualidade. Mas já que você abordou isso, não vamos nos esquecer, e há um excelente filme agora sobre a crise, o dilema das redes sociais, como também há um perigo enorme e que nós temos que ficar conscientes, que essa tecnologia ela está nos manipulando, e se nós não tivermos um pé firme no nosso ser, naquilo que nós somos, cada um de nós seremos inconscientemente transformados em rebanho que vai comprar aquilo que nos enfiam goela abaixo, que vai pensar aquilo que querem que a gente pensa, e que nós vamos perder o nosso livre-arbítrio. Então, eu quero olhar dos dois jeitos, quer dizer, as redes sociais podem criar grupos de cooperação, porque na base a concordância, mas também pode criar rebanhos de ovelhas cegas. Mais alguma pergunta, Fábio?
Érica Campos. Terapeutas alternativos e xamânicos falam que Jung é machista, sexista, misógino, um absurdo. E isso tem se difundido. O que Gambini acha dessa realidade? Bom, vocês lembram, o Jung, ele realmente teve que virar quem ele era após o rompimento com Freud. Após o rompimento, o Jung ficou totalmente sozinho. Ele tinha uma grande companheira, que era a Emma, a mulher dele, e ele já tinha um pequeno grupo em Zurique que tinha começado a se reunir no clube psicológico, mas nada comparado com a Escola de Viena. A Escola de Viena, em peso, seguiu uma maldição que o Freud lançou sobre Jung, de que Jung iria se afogar na lama negra do esoterismo, porque a racionalidade do Freud não alcançava a sensibilidade não racional do Jung, que é empírica, é apenas uma sensibilidade para fenômenos que extrapolam os limites da consciência racional. Então, aí você nem pôs, mas essa foi a primeira pecha, né? Jung esotérico. Em Bento Gonçalves, no último congresso da AJB, o Sono Chandansani, com todas as letras, falou assim: sim, o Jung era esotérico, e agora a gente não precisa ficar defendendo que não era, porque a gente entende que sentido. O Jung estava profundamente envolvido na busca de uma imagem de Deus. Então, se isso é esoterismo, todos nós somos esotéricos no Brasil e hoje já não há mais nenhum problema. Mas eu lembro, nos anos 80, eu até escrevia para defender Jung de como se diz, injúrias e calúnias, etc. Quanto ao machismo ou sexismo, primeiro, muitas feministas ficaram muito bravas com um aspecto da teoria do Jung. Por exemplo, ele fala muito bem da ânima e fala mal do ânimos, vamos dizer assim. Muitas mulheres reclamaram, eu tive presente assim, mas eu preferia... Então vem toda essa discussão teórica que não me interessa aqui. O Jung, ele era polígamo, né? Isso é um fato histórico, porém ele era um homem decente, porque a primeira a saber foi a própria mulher dele, que acabou entendendo porque que o Jung era um homem que ele precisava de outras relações, como ele teve com a Toni Wolff, que foi até as 4 filhas e o filho do Jung sabiam disso, mas ele teve relações com a Sabine Spielrein, com a Maria Moltzer, e com essa, com aquela outra. Eu não estou aqui julgando o Jung, mas isso existe até hoje. Enfim, isso é o Jung homem. O pensamento do Jung não é machista, o pensamento dele não é misógino e o pensamento dele não é anarquista no sentido de promover a poligamia ou a poliandria. Uma coisa é um homem que viveu o que ele tinha que viver de maneira corajosa, outra é o pensamento e os escritos, outros são os ataques e as difamações, né? Quem é grande tem que aguentar com as difamações, né? E a terceira coisa na pergunta, que era machista, sexista e... aqui, está escrito aqui, né? Misógino. Não. Não. Todas as mulheres que se aproximaram do Jung, desde da década dos anos 10, dos anos 20, 30, 40, até a sua morte, em 61, deram depoimentos inúmeros. Todas as mulheres que se aproximaram do Jung para fazer análise com ele, todas elas se desenvolveram e cresceram. O Jung considerava enormemente tanto as mulheres como o feminino enquanto um princípio da psique ou um princípio arquetípico. Isso não há a menor dúvida, e ele tinha uma profunda capacidade de compreender a psique feminina. Eu acho que ele não diria como Freud o que quer a mulher.
o Jung sabia. A mulher quer se desenvolver e mostrar que ela tem uma criatividade e um intelecto típico da mulher e que não precisa nem competir com os homens. Eu acho que aí isso é histórico, eu não preciso nem falar mais. Agora, falarem mal, falam, né? Nila Costa, gostaria de ouvir um pouco acerca da função sentimento, tão necessária, e o caminho do coração. Pois, olha, primeira coisa é a tradução, né? O Jung escrevia e falava e pensava em alemão. Então, quando ele nomeou as funções, Gedanken é pensamento, é pensar. O Gefühl, o sentir, não é exatamente to feel, é mais amplo em alemão. E a tradução em inglês, você sabe que a tradução em inglês mudou muita coisa, e o Sono Chandelsani é eu acho que já está em andamento uma nova tradução para o inglês da obra do Jung. A da Vozes, ela foi traduzida do alemão, mas, na minha opinião, há certos volumes que a tradução para o português ficou complicadíssima. Então, nós temos problemas de tradução. A obra do Freud foi retraduzida, o que muda muita coisa do que ele falou. Então, no começo, o Jung só pensava em duas funções, e que em inglês ficaram pensamento, thinking and feeling. E depois é que veio a função da realidade, que era muito do Pierre Janet, a função do real, e a quarta, a função intuição, surgiu em discussões do Clube Psicológico de Zurique, e quem contribuiu com isso foi uma mulher bem provocativa, chamada Maria Moltzer. Isso está tudo no Sono Chandelsani, e que ela propôs a função intuição, e daí o Jung gostou, porque ele gostava do número 4, de um quaternio, mas ele não deu crédito para ela. Isso daí é um pouquinho de sombra do Jung, como ele não deu crédito para Sabine Spielrein, apesar de ele respeitar as mulheres, mas ele também tinha uma sombra, como todo mundo tem. Bem, voltemos a Gefühl. A função sentimento, assim como a função sentimento, elas estão no eixo racional. A sensação e a intuição estão no eixo irracional. As funções racionais, elas podem ser usadas conscientemente. A intuição, ela surge. Eu não posso dizer, deixe eu intuir como vai ser após a pandemia. Não dá para eu fazer isso. Eu posso espremer meu pensamento. A função sensação, que eu vou te responder, Nila, não, porque ela é uma função inferior, não em mim, ou em vocês, em algum de vocês, na humanidade. E a função do real, ela é prática, é dizer, essa terra está molhada porque choveu, ou os pássaros estão voando para lá porque todo ano eles... Eu estou pensando como há 10 mil anos atrás, ou 50 mil. Essa função do real, ela se desenvolveu lá atrás, as funções se desenvolveram lá atrás. A tradução portuguesa de tipos psicológicos chama função afetiva, o que é um erro total. A função sentimento não tem a ver com afetos ou com amor. Agora, se eu ponho função sentimento, eu vou dizer assim, aquele cara, ele é muito racional, ele é frio, então ele não tem a função sentimento. Não está certo falar isso, de acordo com o Jung. Ou dizer, aquela pessoa é tão sentimental, tão afetiva, tão acolhedora, tão legal, porque ela tem uma função sentimento. Não é isto. Uma coisa são os afetos, outra coisa são as funções da consciência. O que é a função sentimento? Que é o par oposto da função pensamento. Ela é uma função cognitiva. Então, a função pensamento me diz... deixa eu dar um bom exemplo. Ela me diz o que é isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Função sentimento. Isso aqui é uma caneca de estanho. Estanho.
ela foi feita numa siderúrgica que trabalha com estanho, tem aqui um timbre e é para beber, como é que chama? Eu queria me lembrar da palavra em alemão, junto com cerveja. Isso é função pensamento. Pode até me dizer o preço e onde foi comprado. A função sentimento diz assim: esta caneca, meu pai comprou numa loja em Tiradentes e me deu de presente quando eu tinha 18 anos, quando eu fui com ele para Tiradentes, e ele me comprou como recordação. Então, esta caneca de estanho tem um enorme valor afetivo para mim, porque eu não sei quanto ela custa, mas ela foi dada pelo meu pai. Tá? Então, são duas funções que me dizem o que são as coisas. Ora, a função pensamento, ela dominou a cognição. Isso vem do iluminismo, quer dizer, isso vem da idade da razão. A razão é o único instrumento para o conhecimento, né? Outras vias, que são as preferências, ou a estética, ou o valor afetivo, isso daí não interessa. A ciência, a racionalidade, só o pensamento racional explica o que é a realidade, explica o que são as coisas. Então, esse é o império da razão, né? O que não coube no império da razão? Bem, a intuição e a valoração. Acontece que a valoração e a intuição, elas são regidas por núcleos diferentes, inclusive no cérebro. Então, a intuição, ninguém conseguiu destruir a intuição da astrologia, das crenças, ou do I Ching, ou do tarô. Isso é tudo intuição, né? Ou de gente que olha para as nuvens e diz assim, eu acho que vai chover. Então, inclusive na cultura popular, na cultura rural, a intuição sempre esteve viva. Agora, a função sentimento, do jeito que o Jung a concebeu, por que ela ficou reprimida? Porque ela era antifinanceira, ela era anticapitalista, ela era antiprodução, ela era antipolítica, ela era antipoder. Então, ela foi derrotada, porque se a função sentimento estivesse no mesmo plano na humanidade, não haveria escravidão, não haveria desigualdade social, porque é uma função que diz assim, precisamos de mão de obra. Ora, então vamos escravizar os seres inferiores, que são quem? Aqui, bom, os indígenas, mas os índios, eles morriam ou eles se suicidavam, não deu? Isso é histórico, né? Então, vamos escravizar os inferiores, como os gregos fizeram, como os romanos fizeram. Né? Os gregos não escravizavam lá quem era longe da Grécia. Então, quem é que é inferior? O negro da África. Então, vamos escravizar, porque eles são inferiores. Agora, houve vozes, inclusive de religiosos, que eram contrários à escravidão, porque eles eram verdadeiros cristãos. O Bartolomé de las Casas, por exemplo, na conquista espanhola, ele denunciava a crueldade. Agora, vocês acham que o colonizador estava interessado no que o Bartolomé de las Casas dissesse? O Nóbrega, ele falou um pouco que era cruel, ele disse assim, escravizem, mas escravizem com um pouco de amor. Não está escrito na carta, não é bem isso. Mas ninguém ia dar a menor bola. Quer dizer, a escravização ela foi vista do prisma econômico, porque era necessária para produzir, a mão de obra não agregava custo. Você produzir açúcar com mão de obra a custo zero, é lógico que o lucro fica maior. Você entende por que a função sentimento ela foi empurrada para baixo, para o inconsciente, e ela não atua? Porque ela não dá lucro, ela não tem nada a ver com o capitalismo. E se a gente não cuidar, na nossa vida prática, como ela está
reprimida na humanidade, também em nós ela pode ficar reprimida, mas não confundemos com afetividade. Eu gosto muito, eu sou acolhedor, eu tenho amor, isso é outra coisa. A questão é eu decidir o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, pensando e avaliando se aquilo é bom ou mal, se aquilo vai promover o bem ou não, qual é o valor do que eu faço. Espero, de alguma maneira, ter esclarecido, pelo menos é dessa maneira que eu aprendi e que eu uso esses pensamentos. Roberto, eu acho que encerramos com as perguntas, tem mais perguntas, mas já estamos assim ultrapassando um pouquinho o horário. Sim. E eu tenho certeza, né, por tudo que as pessoas expressaram, eu também diria a mesma coisa, de que continuaríamos noite adentro